Vamos falar agora de termos semelhantes. Nós temos os termos algébricos. Temos os termos algébricos 3x e 5x. Repara que tem a mesma parte literal. Se eu te perguntar qual a parte literal, literal, olha a palavra literal. Literal significa que são as... Eu tenho que olhar, focar nas letras. Então, olha só, 3x e 5x. Se eu te perguntar qual a parte literal do 3x, você vai me responder x. Se eu te perguntar qual a parte literal do 5x, você vai me responder x. Perceberam que vocês me responderiam com a mesma letra, exatamente igual? Não é x ao quadrado, não é x ao cubo. Todos os dois termos algébricos têm como parte literal o x. Se os dois têm a mesma parte literal, dizemos que esses termos são semelhantes. Então, para eles serem semelhantes, eles têm que ter a parte literal exatamente igual. Então, olha só, termos semelhantes são termos algébricos que têm a mesma parte literal. Tem que ter a mesma parte literal. Se eu tiver 3x ao quadrado e 5x, não tem o termo semelhante. Por quê, professora? Porque o 3x ao quadrado, eu tenho a parte literal dele, é o quê? X ao quadrado. E 5x, eu tenho a parte literal dele, x. Então, não seria igual se tivesse expoente em um e no outro não. Agora, se tivesse expoente nos dois, se fosse com expoente nos dois, eu teria os dois exatamente iguais. Veja, vamos ver agora outros exemplos. Eu tenho menos 2ax e 8ax. São semelhantes, porque possuem a mesma parte literal. Se eu perguntar qual a parte literal de menos 2ax, você vai me responder ax, que a parte literal são as letrinhas. 8ax, qual que é a parte literal do 8ax? É o ax. Então, os dois têm a mesma parte literal, então eles são termos semelhantes. Se eu tenho esses dois termos aqui, estou querendo que você me responda se eles são semelhantes ou não. Vamos lá. 5ax ao quadrado. Qual que é a parte literal desse termo? É o ax ao quadrado. Qual que é a parte literal do 2a ao quadrado x? A parte literal dele é a ao quadrado x. Então, olha só, a parte literal de um é ax ao quadrado, porque é o x que está ao quadrado, e a parte literal do outro é a ao quadrado x. Olha só o que eu escrevi em cima e o que eu escrevi embaixo. Tá diferente, não tá? Porque o de cima o a tá sem expoente, o de baixo o a tá com expoente 2. O que está em cima, o x está elevado a 2 e embaixo o x está elevado a 1, porque quando não tem nada elevado significa que está elevado a 1. Mas, enfim, ele está sem expoente. Esse de cima não está exatamente igual a esse de baixo. Então, eles não são termos semelhantes. Porque, para ser semelhante, a parte literal tem que estar exatamente igual. Se não está exatamente igual, eles não são termos semelhantes.